Boa noite, pessoal. Eu vou começar a falar com vocês agora sobre um tema muito profundo: a depressão em todos os seus ângulos. E a respeito desse assunto, eu proponho que pensemos juntos, porque é um tema sensível, necessário. A depressão, sob a perspectiva espiritual e subjetiva do sujeito, então, eu intitulei essa reflexão de Depressão e Deus. Muitos ângulos, pois a depressão não pode ser vista apenas por uma única lente. A depressão é um enigma humano que clama por escuta, por linguagem, por simbolização, por sentido e por transcender o que é necessário adentrar o psique para que nós possamos juntos compreender e ajudaria dessa forma o sujeito acometido pela depressão, pelo sofrimento psíquico e a perda do sentido em seus transtornos. No caso de depressão, é comum nós ouvirmos a pessoa dizer: sinto um vazio, como se nada fizesse mais sentido. E nessa fala encontramos o que Viktor Frankl, em seu livro A Busca de Sentido, em 1946, ele nos falou. Ele chamou de neurose noogênica, ou seja, aquela que decorre da falta de sentido existencial. E também que para que a vida tenha sentido, é necessário nós encontrarmos um porquê. E no vazio, a pessoa não está conseguindo observar os seus porquês, ou criar uma sublimação, ou criar um porquê. Freud, em seu livro Luto e Melancolia, em 1917, ele faz uma deferência ao luto natural e ao luto transitório da melancolia, e falou de quando o objetivo não é identificado e marcado por uma perda, e não se sabe bem se o sujeito sente que perdeu a si mesmo. A depressão nesse contexto é marcada por agressividade e voltada contra o próprio eu. Então, pessoal, muitas pessoas, quando elas estão deprimidas, elas trazem para a análise a palavra Deus. Alguns como apoio, outros trazem como ausência, e alguns com culpa, outros com raiva. O nome Deus é frequentemente convocado nas experiências limite, quando o sujeito não encontra saídas ali no mundo simbólico. Jacques Lacan, ao entrar na questão O Nome do Pai, mostra que para muitos Deus é uma função organizadora dos desejos, e quando essa função simbólica falha, o sujeito pode ficar à deriva, invadido por um real insuportável, e a fé aparece como uma tentativa de reorganização psíquica. Freud, ele escreveu que existe a possibilidade de uma religiosidade neurótica, quando a imagem de Deus se associa à culpa e ao medo, e quando o indivíduo se sente perseguido, tanto pela culpa que o outro lhe impõe. Muitas vezes na religião se usa muito a culpa para segurar os adeptos, e também quanto a culpa que ele mesmo impõe a si próprio através do seu superego. Quando ele se sente perseguido pelo superego, é uma servidão neurótica. E Freud escreveu em O Futuro de uma Ilusão que a religião pode oferecer consolo, mas também pode oferecer servidão psíquica, causando ansiedade,
já que a figura de Deus, muitas vezes, para alguns passa a ser punitiva, vigilante e pode agravar quadros de depressão. Principalmente quando o sujeito se confronta com a sensação de falha ou de pecado. Então, é importante seguir princípios e a maioria de nós, em especial os neuróticos, somos guiados por uma consciência nata, um senso de moralidade, um senso de ética, e os princípios morais são necessários, mas quando confrontados com as pulsões sexuais, as pulsões da vida do dia a dia, e a ética e o superego nos restringe e vez após vez somos lembrados de falhas e as qualidades não são observadas e estimuladas. Podemos então entrar em um quadro de atuação psíquica onde o superego nos cobrará constantemente de nossas falhas e não conseguiremos perceber o nosso próprio valor, principalmente se no âmbito religioso, se estiver usando demais a culpa para segurar ali os adeptos da fé, caindo assim em um estado de desinteresse pela vida e uma sensação de vazio extremo. A espiritualidade, pessoal, também pode ser um recurso subjetivo. A experiência espiritual pode sim ser positiva. Nós não devemos desqualificá-la, mas sim escutá-la. Donald Winnicott, em sua noção de espaço transicional, abre caminho para mostrar que a fé e a espiritualidade, se bem equilibrada e não permitindo manipulações externas de líderes religiosos, através da cobrança e da culpa, pode ser um espaço para habilitar o psique entre a realidade interna e a realidade externa. E, se bem elaborada, pode ser um espaço de criatividade, um espaço do brincar, um espaço do simbolizar aquilo que não se consegue dizer. Se não se usar a culpa como meio de segurar e manipular o sujeito, quando se torna um espaço de sublimação, sem cobranças excessivas, a fé, como sublimação, pode ser, sim, uma forma legítima de elaboração de sofrimentos, desde que não sufoque o sujeito, cobrando 10, 15, 20 anos depois uma culpa que Deus já perdoou há muito tempo. Porque quem não tiver pecado, que atire a primeira na pedra, primeiro em si próprio, porque todo mundo tem, e depois nos demais. Então, por hoje é isso. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal, deixa o seu like e vamos continuar falando a respeito de como nós podemos ter uma saúde emocional melhor. Nesse caso, nós estamos falando do indivíduo, da depressão e Deus.